A gente começa destacando o Atlético. É uma baita vitória, goleada fora de casa. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? De goleada, Galo vence a primeira fora de casa no Brasileirão. E técnico Barba Domingues ganha opções importantes para domingo contra o Furacão. Bom dia, bom feriado, bom descanso, viu, para você que tá aproveitando aí o feriadão da Páscoa. Bora falar então do Galo a partir de agora? Demorou, mas veio a primeira vitória longe de Belo Horizonte e foi uma vitória arrasadora. Venceu e convenceu. Não é isso, comentarista Ale Oliveira? Bom dia. Bem, amigos do Tiro de Meta, que vitória, que apresentação do Atlético. 4-0 na Chapecoense, 3-0 só no primeiro tempo, praticamente matou o jogo no primeiro período. Claro, a Chapecoense tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Agora são 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas estava invicta como mandante, jogando lá na Arena Condá, não tinha perdido para ninguém. E o Atlético aproveitou muito bem essa parada da data FIFA, né? O primeiro período mais longo que o Eduardo Domingues teve para treinar o time, e ele fez isso muito bem. Adotou o esquema com apenas 2 zagueiros, manteve o Thomas Pérez como o primeiro volante, colocou o Renier como centroavante e o Hulk com liberdade para passear por todo o campo ofensivo, e o time funcionou muito bem, ofensiva e defensivamente, no primeiro tempo com Bernard, Renier e Coelho fazendo os gols, e no segundo tempo, nos contra-ataques, o Atlético teve até muitas chances de ampliar o marcador, mas foi o Dudu, já nos acréscimos, que transformou a vitória do Atlético em goleada, a primeira como visitante nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético que tem tudo para embalar na competição. Muito obrigada, Ale, pela sua análise. Ontem o Atlético fez um primeiro tempo arrasador, né? Se impondo contra um adversário inferior. A Chapecoense cheia de problemas também nos seus bastidores. O Atlético não quis saber de nada disso, foi lá e fez a sua parte. E um time com retornos importantes, né? Como falava o Ale Oliveira, principalmente do Lianco. E o time sem sofrer gols. Um time mais equilibrado. Quero chamar também agora o repórter Cláudio Rezende conosco aqui no Tiro de Meta, porque eu quero saber, depois dessa boa vitória, a sexta-feira aí do feriado é de folga ou é de trabalho lá na cidade do Galo, hein, Cláudio? Bom dia, um abraço. Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. E demorou, mas veio de uma forma impressionante, com goleada. A primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro, os 4-0 do Galo para cima da Chapecoense na Arena Condá. Agora o pensamento é ter esse parâmetro nos próximos jogos fora de Belo Horizonte. Começou a maratona para o Atlético. No fim de semana já tem de novo na sua casa com a Arena MRV. E estará lotada o duelo contra o Atlético Paranaense. O time, inclusive, estará reforçado. De volta a Belo Horizonte, no voo da madrugada, a delegação do Atlético. Jogadores agora já estão pensando no Atlético Paranaense. Domingo de Páscoa, às 5h30, a Arena MRV que será lotada. Ingressos a partir de R$28 para sócios Galo na Veia. E o time reforçado, com jogadores que estavam servindo seleções. 2 deles ficaram apenas como opções no banco de reservas. Não foram acionados ontem. Alan Franco e Ivan Roman. Os demais vão ficar disponíveis para domingo. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Boa sexta-feira, viu? Bom retorno também para Belo Horizonte. Vamos lá falar do jogo na Arena Condá, a vitória do Atlético sobre a Chapecoense. Daqui a pouco o Cláudio Rezende, direto de Chapecó, vai nos atualizar também sobre o futuro do Galo, mas o presente mostra essa vitória diante da Chape por 4-0, com o placar aberto aos 23 minutos do primeiro tempo. Um chute do Natanael dentro da área, Bernard desviou, muito próximo ao gol, né? Acabou o árbitro marcando o gol para o Bernard, o autor do desvio e não do chute. Reinier ampliou e Coelho, aos 35 minutos, o Galo já estava fazendo 3-0. E aí no segundo tempo, nos acréscimos da etapa final, Dudu deu conta final a essa vitória do Atlético, a goleada diante da Chapecoense. Primeiro, olha sobre as mudanças na escalação inicial do Atlético, né? O Reinier voltou a ser um companheiro de Hulk no ataque, Tomás Pérez atuou por todo o jogo, Coelho mais uma vez escolhido para jogar também com a turma lá da frente, e o Lianco, desde outubro, não era titular. Hoje foi, Ale. Eu acho que já começa com acerto, né, o Eduardo Domingues,
quando ele prestigia quem ficou treinando com ele, né? Porque tem jogadores que são titulares e que estavam servindo as suas seleções e que não participaram dessas sessões de treinamento. Aliás, o primeiro período que o treinador argentino teve para trabalhar com esse elenco do Galo, e aí ele poderia, a gente já viu vários e vários casos de jogadores que voltam das suas seleções e voltam como titulares. O Alan Franco, por exemplo, estava lá no banco, só para citar um dos mais importantes. Mas não, ele fez questão de colocar para jogar quem treinou com ele, né? Quem teve as situações previstas ali de jogo, de adversário e tal. Esse foi o primeiro acerto. O segundo acerto, na minha opinião, foi a manutenção do esquema com 2 zagueiros. Até porque o Atlético tem dificuldade nesse setor. O Júnior Alonso era um dos que estavam voltando da sua seleção. Então ele tinha poucas opções. E eu acho que é justo ele colocar só 2 zagueiros, até porque ele tem outros setores do campo, meio campo e ataque, melhores opções. Essa do Lianco também foi uma ótima, porque o Lianco só vai retomar o ritmo normal jogando, né? Então, importante que o Lianco tenha jogado. O outro que foi importante ser mantido como titular foi o Thomas Pérez, que com mais uma lesão do Patrick, é o único primeiro volante que tem no elenco. Então, acho que o menino tem jogado bem, tem dado um equilíbrio defensivo importante para o time do Atlético e se tornou titular mais uma vez. O acerto, que para mim é o maior do Eduardo Domingues, que ele chegou a uma conclusão que eu acho que muita gente já tinha observado, é que o Hulk jogar ali preso entre os zagueiros adversários é um desperdício. Ele pouco produz, não consegue ajudar o Galo, às vezes na bola parada, mas quando ele dá liberdade para o Hulk passear por todo o campo ofensivo, caindo pelo lado, vindo como um armador central, o Hulk e o Atlético ganham muito com isso. Para isso, ele precisa de 2 movimentos importantes, ô Pedrão. Primeiro, tem um centroavante, tem uma referência, né? Então, em alguns momentos, ele faz a opção pelo Cassierra, né? Mas hoje ele fez pelo Renier, que não é centroavante, mas fez a função e fez bem a função. E a outra situação é que ele precisa de um outro atacante que seja marcador. E no caso é o Coelho, que jogou muito bem também. Então, acho que foram apostas corretas, apostas vitoriosas do Eduardo Domingues, assim como esse período de treinamento que pro bom profissional vale ouro, né? Você ter quase que uma intertemporada para arrumar o seu time, mesmo com o Galo com tantos desfalques. Vamos ouvir o Cláudio Rezende a respeito da sequência do Atlético que tem pela frente depois dessa vitória contra a Chapecoense e os destaques de vestiário do Galo direto de Chapecó. Claudão, boa noite. Um abraço, boa noite a você também, a todos que continuam ligados na Itatiaia nesta quinta-feira santa aqui direto de Chapecó, Santa Catarina, e demorou, mas saiu a vitória do Galo fora de casa no Campeonato Brasileiro e foi de goleada para cima da Chapecoense. Depois do jogo, o Hulk destacava que há muito tempo, né, o Atlético não tinha uma atuação intensa com oportunidades de gols e sendo efetivo com o primeiro tempo de hoje. 3-0 e na etapa final administrou a partida e no final ainda para fechar a conta com o Dudu, os 4-0. O Atlético que agora sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, teve também como positiva a entrada do Lianco entre os titulares na partida de hoje, que não acontecia desde outubro, e o treinador pôde mostrar um pouco de trabalho feito nesses últimos 10 dias durante a parada de data FIFA. Pensamento do Galo agora, com o retorno a Belo Horizonte, no voo da madrugada, já é no Atlético Paranaense. No domingo, a Arena MRV, com expectativa de um grande público depois desta vitória do Galo. Ingressos a partir de R$28 para sócios Galo na Veia. Começou a maratona, mas começou do jeito que o torcedor gosta, com a goleada fora de casa. Um sossegozinho para domingo, né, Ale? Até domingo pelo menos tem essa paz, mas eu vou te falar, o torcedor já identificou que o trabalho do Eduardo Domingos é muito sério, é muito forte,
Por exemplo, contra o São Paulo o time já teve um ótimo comportamento, perdeu pro Fluminense, mas não jogou mal. Então você vê uma evolução, você vê um crescimento e mesmo o treinador conhecendo mais o elenco, né? Que deixa o torcedor mais otimista, né? E a perspectiva é positiva. Agora ele vai ter praticamente todo mundo à disposição, né? Desde os jogadores que voltaram da data FIFA e principalmente aqueles que estão se recuperando ou recuperados de lesão, né? Então o Maicon pode entrar nessa turma, o Lianco já foi titular hoje, o Alexander já está disponível. Então é muita gente boa que ele tem e que vai deixar esse elenco bem mais encorpado, porque também na semana que vem já começa a Sula, né? E aí aquela misturada, né, de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, daqui a pouquinho a Copa do Brasil, e se você não tiver um elenco recheado, você vai sofrer bastante. Destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. Após a vitória diante da Chapecoense, o Galo tem o Atlético Paranaense, domingo às 5:30 da tarde, na Arena MRV. Para esse jogo, retornos dos jogadores que estavam servindo seleções. 2 foram relacionados para o duelo de hoje, mas não utilizados pelo Barba Domingues. Ivan Roman e Alan Franco foram apenas para compor o banco de reservas. Os demais já vão se juntar ao elenco a partir desta sexta-feira e agora o treinador tem mais opções para o fim de semana. Galo que iniciou a maratona de jogos. Teve a Chape hoje, depois no fim de semana o Atlético Paranaense e na semana que vem, na terça-feira, o time segue para a Venezuela para enfrentar a Academia Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. Fala, massa, muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todos. Peço like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Espero que a notícia tenha sido relevante aí sobre o Galão para vocês. Muito obrigado, tamo junto. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá? Primeiro já deixo o convite para vocês aí estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e deixando o seu like, que é muito importante pra gente, tá bom? Deixa aí também a sua opinião. Compartilhe o vídeo com os amigos, quem puder também, ajuda demais. E então, esse canal aqui, ele fala só do Galo, tá bom? De domingo a domingo para vocês, pós-jogo. Então, fique à vontade, tá? Para estar se inscrevendo, não esqueça de verificar a sua inscrição. E fique à vontade que esse canal aqui ele foi feito para vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Assim que surgir notícia, a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Tamo junto, massa. Até a próxima, valeu!